Olá, esse é o 13º, ó que legal, episódio aqui do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela AlphaCode e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, temos aqui a Bia Kunze, garota sem fio. Tudo bem, Bia? Oi, Marcos. Oi, pessoal. Tudo bem? Beleza, eu quero saber se você já encomendou ou se você vai encomendar depois que acabar aqui o episódio a sua Space Pen. Eu já conhecia essa Space Pen. Eu acho até muito legal a ideia, mas eu não estou trabalhando em campo, não pretendo ir para o espaço tão cedo, então, por enquanto, eu vou esperar um pouquinho. Né, foi um feedback que o Gabriel Soria mandou pra gente, porque tem um episódio famoso do Seinfeld que ele vai visitar os pais na Flórida, e aí um dos vizinhos lá tem a caneta espacial que escreve de ponta cabeça, né? Isso. E aí tem lá um imbróglio, porque o vizinho dá a caneta pro Seinfeld, ele aceita, a mãe dá a bronca nele e tudo mais. E tem esse mito, né, de que lá no auge da corrida espacial, a NASA gastou milhões e milhões de dólares para fazer essa caneta que pudesse escrever para baixo em zero gravidade, e os russos levaram um lápis, a anedota é essa, né? E aí ficou... E hoje em dia dá para comprar essa Space Pen, tem várias versões e edições, custam uns $40. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar mais piada. Vai que você compra uma, né, Bia? E é bem legal, no fundo é legal a ideia, né? Como eu falei, para quem trabalha em campo, eu tenho professores meus que vão lá pro meio do mato capturar mosquito, né? Capturar pernilongo, transmissor de doença, essas coisas. Então é interessante nesses contextos, né? Muita gente se irrita. Às vezes você quer escrever uma coisa ali, coloca o papel na parede, na vertical, né? Porque você precisa escrever ali rapidinho, mas aí a esferográfica, o fluxo não vai até a ponta, você não consegue escrever. A não ser que você use um lápis, como você bem falou, né? Na anedota do Seinfeld, né? Mas às vezes tem que ser caneta mesmo, não pode ser lápis, né? Porque lápis, às vezes são informações que você não pode rasurar e tal, né? Mas eu acho legal, a caneta é bem bacana e fica a dica aí para quem quiser conhecer, é a spacepen.com. Isso é da Fisher, que é uma fabricante de... Isso. Esse logotipo eu reconheço de coisa para criança, brinquedo também, eles fazem meio tudo, né, então? Tem, Fisher Space Pen, é bem legal. Né? E uma informação que tem essa anedota de que os russos levaram um lápis, e não é verdade, porque se o grafite quebra e é aspirado lá na nave, você explode a nave e mata todo mundo, né? Então eles levaram caneta também. É só uma brincadeira. Tá vendo só, gente? Não é tão simples. Acho que o melhor é usar um gravador de voz e pronto. Se quer registrar alguma coisa... Perfeito, tem que ver se a falta de gravidade deixa girar lá os motorezinhos, né? Agora, uma coisa que eu sei que você compartilhou comigo na semana passada e compartilhou no Twitter também, é sobre aquele Consent-O-Matic, né? O complemento para colocar no navegador. Isso, exatamente. Eu queria pedir desculpas porque eu não lembro quem compartilhou ou mandou, eu não consegui encontrar a pessoa que compartilhou, né? Mas eu passei para frente a dica lá no Twitter, né? É muito legal. Se você tá de saco cheio, né, de você entrar nos sites lá, que pede para você aceitar os cookies, aquela é meio que obrigação, né, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas tem alguns sites que meio que exageram um pouquinho, às vezes você não sabe muito bem o que eles estão pegando de informações suas, né, então esse Consent-O-Matic é justamente para acabar com esse problema e deixar você mais seguro com relação ao que tipo de informação você permite os sites capturarem ou não. Então é Consent-O-Matic. Só jogar no Google lá que vocês acham. Eu deixo aqui na descrição também para facilitar a vida do pessoal. E o grande problema é que tem muito site que de propósito deixa confusa a escolha, a opção, o jeito de você chegar até falar, não quero cookie, ou tudo bem, só me deixa ler esse texto, né? Então, esse complemento, ele tira tudo isso do caminho. Às vezes rola uma malandragem ali. Exato. Isso é até proibido tecnicamente, mas é o tipo de coisa que ninguém garante que a lei esteja sendo cumprida, né? Então, e tem essa questão de, é um negócio lá da Europa que esbarra na gente aqui. E eu até comentei esses dias no área de transferência, né? Que a gente fala tanto sobre as leis que vão obrigar as empresas ou a todo mundo adotar o USB-C, ou agora esse negócio da Apple de proibiu a Apple de vender o telefone sem o carregador e com uma multa de 12 milhões, que eu fiz a conta aqui, ela fatura em 40 minutos, senão vai ter que ser assim e tal. Então você vê como até as leis bem intencionadas às vezes acabam sendo ou usadas, não pro mal exatamente, mas ainda assim, elas não são pensadas de começo ao fim. A gente aqui no Brasil hoje tem que lidar com o aviso de cookie e tudo mais, que lá na Europa fizeram essa lei que obriga
a informar e virou uma confusão enorme, né? Piorou a experiência, no fim das contas. Exatamente, virou uma salada, né? Aliás, tudo que vem para confundir. O usuário final, assim, boa parte não tem a menor noção do que se trata. Ele quer entrar no site lá, não sabe direito a diferença entre o navegador e o Facebook, acha que tudo é a mesma coisa. Exato, né? Pois Infelizmente, essa é a grande maioria das pessoas, né? Dos usuários. Então, às vezes, a gente entrar nesse tipo de discussão, assim, parece que a gente tá falando grego, né? É verdade. E então vamos seguir aqui, começar com os follow-ups em relação ao que a gente tem comentado nas últimas semanas. E chegou um feedback do Roger Oliveira falando sobre informações das canetas, dos tabs, né? As coisas da Samsung e tudo mais. Rendeu esse assunto, hein? Pois é, né? Verdade, o Roger Oliveira falou que com relação às canetas dos tabs, eu tive o S6 Lite e ela não carrega. Eu comprei o S6 Tab e a dele sim carrega, no Note 9 também. Salvo engano, nos podcasts você comentou que elas não são de bateria. Outra coisa que eu não consegui foi fazer um funcionar no outro. Acho que a maioria carrega e nem sempre dá para usar um no outro. É verdade, quando eu falei que as S Pens não carregam, então eu estava pensando mais nos tablets, mas os smartphones, né, a família Note, a partir do Note 9 começou a exigir o carregamento. Mas é uma coisa simples, porque num smartphone, Roger, você tira ali, faz uma anotação rápida, coloca no slot de volta e no slot ele fica carregando, né? Diferente de um tablet que às vezes você está numa aula, está trabalhando, enfim, num momento que você vai estar usando por um período mais prolongado a bateria. Imagina, né, você no meio do trabalho ali precisar parar, interromper para colocar uma carguinha na sua caneta, né? Então é diferente o contexto do smartphone e dos tablets, mas é importante essa correção, não vale para toda a família da S Pen, né? Tem uma diferença aí. Então, e realmente, o fato de um não carregar no outro é por uma questão de encaixe, né? Porque se você for olhar as canetas, mesmo dos smartphones, elas parecem iguais, mas se você tentar colocar a do 8 no 9, 9 no 8, você vai ver que não vai encaixar direito, elas não são exatamente iguais. Então, eu acredito que seja por uma questão de incompatibilidade de tamanho mesmo. Não sei se é por incompatibilidade de carregamento. Mas como você não vai conseguir inserir a caneta do mesmo jeito, então não funciona, né? Pois é. E um outro feedback que a gente recebeu foi do Lucas Campos. Ele falou que a gente teve você falou daquele estudo sobre fixação de informação usando cores diferentes nas anotações e para estudos e tudo mais. E ele falou que quando ele começou a estudar chinês, um dos apps mais famosos do dicionário, que é o Pleco, mostrava os caracteres lá em cores diferentes e ele foi entender que a cor representava o tom de pronúncia, né, que são 4 tons lá no mandarim, muito tempo depois que ele estava estudando, e quando implementou isso no estudo dele, ficou bem mais fácil de associar e lembrar os tons para usar em cada palavra. Interessante esse tipo de uso, né? É verdade. Como eu falei, eu gosto de usar muito as cores para categorizar ali biomoléculas e associar informações hormonais, lá na frente, às vezes eu estou falando uma associação que uma coisa leva a outra, então eu acabo marcando com a mesma cor. A informação fica mais condensada, você tem insights mentais, né, com as cores que de uma forma linear, pura e simplesmente no contexto, você não conseguiria ou demoraria muito mais para conseguir assimilar. Então, isso é fato, cores ajudam bastante nos estudos, Lucas. Obrigada pelo seu feedback, tá? Boa. E o Thiago Bernardo, que segue a gente desde o começo das nossas 2 carreiras na tecnologia, hein? Pois é, né? Ele mandou feedback super legal. O Leap of Faith, você está me inspirando a fazer o meu também. Estou mudando minha área de atuação de cirurgia do joelho com ênfase em trauma esportivo, indo mais para geriatra em ortopedia. Já que também tem o efeito gerontomagnético igual a Bia. Eu falei para ele isso, eu adorei esse termo gerontomagnético. Sim. Hoje atendi um com dificuldades de visão que sentia falta da leitura. Falamos de audiobooks e ele saiu super animado com a ideia. Ele me procurou por um trauma no punho e saiu com um gesso na mão e um novo app instalado. Olá, excelente. Muito legal, Thiago. Olha, parabéns, viu? Ele mandou um feedback super bacana pra gente, bem mais completo e mais aprofundado do que isso. A gente deu uma resumida na história. Sim, aqui, sim, né? sim.
E o que é curioso o legal de receber esse tipo de coisa é esse lembrete da diferença que às vezes um comentário que a gente faz, isso faz uma diferença grande na vida de quem está escutando, porque chega na hora certa, é o comentário certo, o momento certo que pode inspirar, fazer uma mudança, ou pegar aquele pouquinho a mais de coragem para tomar uma decisão, né? Que assim como é com a gente também, né? A gente às vezes está pensando em alguma coisa, ouve um comentário ou alguma coisa que vira uma chavinha ali e fala, opa, tá bom, vamos lá. Então acho que é isso aí, né? São as dicas que o universo dá. E em qualquer área, né? Sim, exatamente. Isso que é bacana, qualquer área. Não precisa ser TI, produtor de conteúdo, não, né? A área dele, assim como a minha, também a área da saúde, completamente diversa, né? De TI. Então a gente fala de tecnologia, mas ela tem um impacto, na verdade, em qualquer profissão. Exato. Foi-se há muito tempo, esse tempo em que tecnologia era uma coisa que estava só presa a ela, né? Hoje tudo permeia a tecnologia, a gente tenta trazer isso para cá, inclusive, né? A tecnologia está permeando até nesse caso da consulta que saiu o velhinho lá com o trauma no punho e o gesso na mão e o aplicativo novo instalado, muito bacana. E isso de livro, leitura também, o Carlos Funo mandou pra gente um vídeo mostrando lá como é que funciona a leitura da Alexa. Pede pra Alexa ler um livro e ele pediu para ela ler um livro lá. E eu achei o mais interessante que eu achei é que você consegue pedir para ela trocar a velocidade da leitura que ela tá fazendo, né? Isso, mais rápido, Alexa. Sim, é um livro sobre burnout e aí tem lá, a hora que ele deu o comando para ela começar a ler, ela começou a ler super devagar. Eu falei, nossa, mas uma experiência dessa não ia ser bacana. Aí ele deu o comando para ela mais rápido, eu falei, agora sim, né? E ele mandou a mesa também dele, né? Sim, aliás, recebemos uma mesorragia nas últimas semanas, o que é super legal, né? O Carlos mandou a mesa aí, tem as categorias, você vê, né? A galera que já trabalha mais remoto, mais em algum lugar, ele tava lá em algum lugar, parecia um boliche que ele mandou, né? Que tem umas, certeza que é um boliche, né, na foto, eu vou deixar na descrição aqui. É que tem o teclado ali dobrável e tem o telefone, acho que é o Samsung, o Fold, né? E aí lá na frente tem umas bolas de boliche e a pista. Eu falei, poxa, quando o dever chama, não tem o que fazer, né? Olha, uma, duas, três. Olha, todo mundo que mandou mesa e me marcou ali, eu retuitei, tá bom? A gente retuitou também. Então teve muita coisa legal. Postei a minha também na faculdade ali. Eu tava no intervalo ali, eu tava estudando, né? Então, obrigada ao Gabriel Soria, ao Douglas Rosa, ao Felipe Macedo, ao Dante Gessulli. Obrigado pelas fotos de vocês, ficou mesmo muito legal. Valeu mesmo. E a sua teve uma observação interessante, né? Que você tá com... O que é são duas coisas coloridas na mesa, que alguém observou que parecia um rostinho em cima do outro ali. É caixa de fone de ouvido? É o Redmi AirDots da Xiaomi, são 2 fones de ouvido. Tem que ter 2, porque como... Hoje em dia não tem mais a entrada P2, né? O tablet, o fone de ouvido com fio. Então, se acabar a bateria, me lasquei, né? Não tenho como escutar o conteúdo, então tem que ter 2. Mas é impossível desver 2 rostinhos ali, pouco impressionados com o que estão vendo, né? Os rostinhos, na verdade, para quem não viu a foto, é só para explicar, são os furinhos ali do conector, né? Para carga e onde você abre a tampinha. Então são 3 furinhos que parece que fica um rostinho, 2 olhinhos e uma boca. Pois é, pareidolia 100%, né? Exato. Agora, a gente comentou há uns episódios sobre o sistema Symbian, e aí o Samej Spencer falou que ele usou bem pouco, mas o pouco que ele usou deixou com muita saudade. Ele falou que lembra que usou um app de calculadora científica no Nokia, no curso de matemática aplicada mecânica no Senai, e ele era o único que não tinha uma calculadora científica tradicional, que custava uma nota, e o professor na época falou que desse jeito ele não conseguiria acompanhar os demais alunos e as aulas em si. Ele falou que fechou o curso com o melhor aluno da sala, passou para o curso posterior que ele queria, né, que era o desenho técnico, e fechou também como o melhor aluno, e depois dos 2 cursos, comprou o primeiro Android dele, deixando o Symbian para trás. Como diz o pessoal no Twitter, sambou na cara da galera. Mas o Symbian deixa muita saudade mesmo. Usei bastante também, eu gostava muito. Inclusive, uma coisa muito legal do Symbian é como o hardware e o software eram bem ajustadinhos, sabe? Até os alarmes que você poderia configurar para acordar ou para lembrar de alguma coisa, eles funcionavam com o celular desligado. Isso é fantástico. Então, você podia desligar o telefone, quero que ele toque amanhã às 8 da manhã para eu acordar. Você desligava, ele ia tocar mesmo assim. Então, realmente, um sistema operacional fantástico que deixa muitas saudades.
Pois é, né? Ele foi encerrado. Ele segue como essas iniciativas de código aberto que sempre respira por aparelhos só, Então, entusiastas. Não, ele mesmo foi encerrado, mas teve outras iniciativas, aí, uns derivados dele que seguiram em frente aí, né? É verdade, que a Microsoft comprou a Nokia, né? Isso. Mas um braço da Nokia continuou e alguns firmwares, digamos assim, seguiram outro caminho, foram para wearables, foram para tablets, né? O código, como era de código aberto, muita gente acabou embarcando em outros produtos, então acabou se fragmentando e criou diversos filhotes que estão por aí espalhados hoje, né? Inclusive o Android começou também com uma iniciativa de software aberto, que evoluiu, né? Acabou ficando mais fechadinho, pertencente ao Google, mas o DNA dele é software livre, né? Não podemos esquecer disso. Existem, pro Android especificamente, tem dois grandes braços do desenvolvimento dele, né? Tem a parte licenciada, tem o código aberto, que isso, livre. O Google libera lá o código e aí cada um vai pegar e vai fazer e adota. E existe essa parte mais próxima do Google licenciada, que ele faz a distribuição antes de abrir o código, que isso é que os grandes fabricantes recebem, mas o uso, o acesso dele a ele ainda é livre, né? E continuando, Marcos, sobre o seu hábito de usar um som de motor de avião para se concentrar, a Fernanda Gulo falou que a lista de ASMR de turbina de avião realmente funciona, que é uma beleza. Porém, eu durmo em aviões, então a lista de turbina me deu um sono. Efeito oposto. Assim como todo tratamento e medicamento, né? Pode dar o efeito oposto, né? Mas é engraçado, né? Como as coisas geram impactos diferentes em diferentes pessoas, né? Cada um é cada um. Então, ache lá o seu som favorito, seja para se concentrar, seja para dormir, e se agarre nele e siga a dica. Comigo foi exatamente o oposto, porque quando eu tentei começar a usar white noise também para dormir, foi ao contrário, a minha impressão, pode ser um efeito placebo, né? Mas sei lá, a minha impressão é que eu ficava mais alerta, ficava mais disposto e me tirava o sono ficar escutando, porque eu tô associando isso a trabalhar, produtividade, render, fazer as coisas, né? Então eu escutava isso aí, eu acendia. Eu gosto de som. Tem muito no YouTube, assim, algumas partes com som de lareira crepitando, que eu gosto, e som de chuva. São os dois que eu gosto mais. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para um aplicativo chamado Dark Noise, e com ele você consegue compor esses sons ambientes. Você tem diversos, tem de chuva, tem de vento, tem de lareira, tem de não sei o que lá, deve ter de grilo e, sei lá, cigarra, não sei a diferença. E aí você vai compondo e faz favoritos e aumenta o grilo e tira a chuva. Agora você põe mais vento, e aí você faz essas receitas e deixa salvo. É bem bacana esse aplicativo. Eu acho que ele tem para Android também, mas eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar mais piada, porque é o tipo de coisa que depois que você descobre e adota, encontra um jeito de usar, vai que vai, né? Com certeza, cada um vai achar o seu jeito favorito, né? É isso aí. Agora, a gente comentou rapidinho, a gente entrou no assunto na semana passada sobre mapas mentais, né? É uma coisa que a gente ainda vai voltar a falar mais pra frente também, porque eu sei que a Bia tá colocando em prática e de novo, né, a técnica de fazer e o hábito de fazer, porque você tem os seus estudos e tudo mais. E eu encontrei alguns estudos bem bacanas sobre a eficiência disso. Eu quero juntar com outro papo também que a gente vai ter em seguida sobre criatividade. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer ao AlphaCode, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e quer falar com você que precisa fazer um app para o seu trabalho, para a sua empresa, para o seu produto, atualizar um app também, tirar uma ideia do papel e está oferecendo desconto para os ouvintes aqui do Área de Trabalho. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para quem quer fazer a sua transformação digital. E ela fez mais de 200 aplicativos já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Então, se faz tempo que você tem uma ideia, né? Ou às vezes você conseguiu um investimento, guardou uma grana para fazer o aplicativo, está faltando braço para fazer, ou você precisa de alguém que faça de começo ao fim mesmo, quer fazer o aplicativo do seu produto, trabalho da empresa também, faz o seguinte, acessa alphacode.com.br, eu vou soletrar alphacode.com.br, bate um papo com eles, comenta que é um ouvinte aqui do Área de Trabalho e na hora de fazer o aplicativo, você vai conseguir um desconto só por ser um ouvinte e finalmente tirar do papel os planos de fazer ou atualizar também o seu aplicativo. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br e resolve de vez o seu próximo ou a próxima versão do seu aplicativo.
Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Eu vejo muito no Twitter o pessoal falando que tem ótimas ideias para aplicativos. Eu vou aprender a desenvolver. Pessoal jovem, tudo bem, mas muita gente já tem uma empresa, tem um negócio, não tem tempo, ou mesmo não tem interesse em programar, mas gostaria de colocar a ideia para valer, né? Colocar ela em curso. Tá aí, fica a solução da AlphaCode, que eu agradeço por patrocinar o nosso trabalho aqui no podcast Área de Trabalho. Muito bem. Então vamos lá. A gente comentou semana passada sobre mapas mentais, eu me aprofundei nesse papo, né, depois eu tentei trazer mapas mentais para as coisas que eu faço e para os meus projetos que eu tenho aqui, para as ideias e pendências que eu tenho. Eu ainda não achei o jeito de encaixar isso, porque mesmo quando eu descobri mapas mentais depois do nosso papo, eu ainda estou buscando uma forma de fazer isso encaixar na minha cabeça, mas talvez isso não aconteça. A fiação do meu cérebro talvez não seja igual essa para adotar isso aí, mas eu achei um estudo bem bacana, que foi feito lá em 2005, que mostrou que 80% dos estudantes que passaram a fazer os mind maps entenderam melhor conceitos e ideias também em ciência, e um outro estudo mostrou que o pessoal que tem mais relação, fazendo cursos, por exemplo, de arte e design, consegue tirar mais proveito de mapas mentais do que o pessoal, por exemplo, fazendo TI ou mexendo com tecnologia, né? Foi o dobro ou de produtividade, ou de criatividade, ou de retenção de informação na galera de arte versus a galera de tecnologia, o que, se você parar para pensar, faz sentido, porque é uma coisa... Inclusive, eu vi gente fazendo mapas mentais com figuras também. Você já usou figuras para ajudar na associação de termos e elementos de mapas mentais, ou para você texto já está resolvido? Já usei. No momento não estou usando mais. Para anatomia, por exemplo, é bem interessante você usar figuras. Não necessariamente fotos, mas às vezes um esqueminha ali ajuda bastante a você lembrar a posição, a inserção de um músculo. Porque, para quem não sabe, anatomia é uma disciplina que tem muita decoreba. Então, fazer associações, conexões entre ideias acabam sendo muito úteis. E, nossa, bem lembrado, sabe? Eu vou pegar as minhas coisas de anatomia lá, porque eu tinha uns mapas mentais legais. Eu ainda não disponibilizei, porque... Como eu estava falando para o Marcos antes aqui, eu tenho alguns mapas mentais, mas que tem informação de paciente, nome de pessoa, que não dá para compartilhar. Ou então outros muito antigos. Então, agora nesse feriadão aí, estou me preparando aí para provas, para estudar, então já aproveito e mando uns mapas mentais atualizados, porque os antigos eu já mudei bastante o jeito de fazer, né? Então, prometo para vocês que eu vou disponibilizar. Inclusive, eu vou mostrar como é que eu pego as anotações de aula, e transformo em mapa mental usando cores. Palavras-chave, associo as informações no mesmo texto, nas mesmas anotações com uma única cor, e depois, na hora de montar o mapa mental, eu pego tudo que eu marquei com aquela cor e monto os galinhos ali, as chavinhas. Vai ficar bem legal para vocês entenderem. E mais para frente, se vocês quiserem, eu explico com detalhes para quem quiser entender melhor, né? Mas bem lembrado, eu vou procurar esses de anatomia. Eu tinha esquecido completamente os mapas mentais de anatomia. E eu usava com software também. Basicamente, eu pegava tudo aquilo que eu tinha que saber e condensava, colocava na mesma chave, assim, por exemplo, neuro. Enfim, eu vou mostrar para vocês, sim. Eu vou achar meus mapas mentais aqui e mostrar para vocês. Ótimo, que acho que talvez a dúvida que eu tenha para conseguir usar é isso, é destravar um jeito de transformar coisas em texto corrido, por exemplo, e transformar em mapa mental, que era a mesma dúvida que eu tinha, a mesma dificuldade que eu tinha de fixar conceitos grifando coisa em texto em livro, porque chegava a ser quase aleatório o que eu achava que era importante ou não, porque essa informação está lá, ela merece estar lá no livro, então isso é tão importante quanto a que está do lado, de cima, de baixo, né? Então nunca achei um jeito de hierarquizar as informações que estão dentro de um texto para colocar isso e deixar as outras de lado, porque vai que eu preciso das outras também, né? Então, sempre foi uma decisão difícil para mim. E seguindo com esses estudos que eu encontrei, eu achei um que mostra que, apesar de não ter sido gigantesca, foi melhor a retenção e o entendimento de conceitos e lembrar depois os conceitos também quando precisou, sem ter que fazer consulta, né? Claro, do que fazer anotações, né? Ou ler passagem de texto, até ver palestra, que eu achei curioso também, fazer os mapas mentais, o mapeamento de conceitos melhorou bastante para a galera, com um porém, né? Teve estudo que mostrou que muita gente viu cair a motivação quando começou a mexer com mapas mentais em comparação com pessoas que estavam estudando do jeito mais tradicional de fazer anotações, acho que justamente por essa dificuldade de se adaptar
ao jeito novo de modelar a forma como você deixaria as informações ali e como isso seria útil mais pra frente, né? Se eu fosse sintetizar bem para vocês assim, o que eu gosto em mapas mentais é para fazer revisão e para ganhar tempo. Só isso. Acho que são os dois pontos chaves. Então, quem tem muito conteúdo, né? Eu também sou bem sobrecarregada com relação a trabalho, estudos. Eu ganho muito tempo com isso e eu deixo o cérebro trabalhar mais, assim, associando as informações, em vez de perder tempo escrevendo, sublinhando, sublinhando, que gasta um tempo, né? Então, nesse sentido, eu gosto bastante de mapas mentais na hora de revisar. A minha amiga Liz costumava fazer os mapas mentais já durante a aula, enquanto o professor fala e tal. Eu conseguia fazer isso no jornalismo, estudando humanas e tal, mas na parte de exatas, biológicas, na parte científica é muito complicado, porque o professor vai, vem, aí de repente insere um desenho, aí você tem que ficar voltando. É um pouco mais complicado, porque o raciocínio do professor não é linear, né? Então, eu prefiro fazer do jeito tradicional. Geralmente eu faço por hierarquização, como eu já falei, né? Indentação. Tópico 1, tópico 2, aí 1.1, 1.2, né? Conforme ele vai colocando os assuntos e os subassuntos, né? Mas de forma linear mesmo, ali no tablet, como se fosse uma folha de papel, e deixo... até porque os slides às vezes são bagunçados, né? Os meus professores são péssimos com slides, né? Eles colocam o mesmo título, você não sabe se é tópico, subtópico. Depois, quando ele manda os slides para você, né, você consegue processar aquela informação. Aí sim eu consigo montar um mapa mental para organizar aquele volume imenso de coisas de um jeito que faça sentido para você, né? E isso é importante, eu acho que especialmente quem for usar as ferramentas, aplicativos de mapa mental, não for fazer só na unha ali, né, papel e caneta, é importante procurar, eu acho que mais de uma ferramenta, tentar fazer o mesmo mapa mental, ou assim, tentar fazer o que você quer, exatamente o que você quer. Se a ferramenta não funcionar, vai atrás de outra, tenta fazer exatamente o que você quer. Se as limitações forem parecidas, fala, bom, então tudo bem. Então o jeito de fazer o mapa mental talvez funcione melhor desse outro jeito. Experimentar, fazer do outro jeito e ver se isso encaixa na cabeça. Porque é uma outra coisa também, né? Pintou um outro estudo que mostrou que a forma como as pessoas usam e tiram proveito dos mapas mentais depende muito do que as plataformas digitais oferecem de possibilidade, ferramenta para você confeccionar cada um dos mapas, né? Então eles mostraram que analisaram duas plataformas, uma que a gente até comentou na semana passada, que você comentou, né, o MindMeister, e um outro que era o Cyplor Mind Mapping, que hoje em dia se chama Dossier, sei lá. E que a galera, em média, cria menos de 3 mapas mentais, aí acaba desistindo, e eles têm 31 nós, né? Não sei se a tradução seria essa, 31 nodes, os nós, e cada um saem 3 palavras em média. Então você vê que é uma coisa que muita gente se interessa, tenta fazer, e se não encaixa na cuca, parte para um outro jeito de fixar, explorar a informação, desenvolver informações novas, né? Tem na parte de desenvolvimento de ideias. E o meu jeito favorito realmente ainda é a mão livre, preferencialmente no tablet ali, porque eu tenho a possibilidade de voltar, apagar, e às vezes eu volto. Dias depois eu volto ali no mesmo mapa mental, porque eu achei uma informação nova, uma coisa diferente que eu gostaria de acrescentar, às vezes não tem espaço direito ali. Então eu seleciono, rearranjo, apago uma parte, coloco outra, coisa que com papel e caneta é um pouco mais complicado, né? Muito bem. E isso de mapas mentais, entra nesse segundo assunto que eu queria trazer, que o mapa mental, ele foi colocado eu vou deixar aqui na descrição um texto de um site chamado Indeed, que fala sobre criatividade, você explorar a criatividade, jeitos novos de ter ideias novas, de você se aprofundar em conceitos, ou especialmente para quem trabalha. Tudo bem que trabalhar com trabalho criativo, trabalhar com trabalho é ótimo, né? Mas mexer com trabalho criativo é uma coisa que todo mundo em algum momento tem que fazer, né? Por mais que a sua carreira seja de exatas, por exemplo, você em algum momento vai ter que usar a criatividade para resolver um problema, ou enfim, né? Então, o mapa mental está como uma das opções, ou um dos métodos, das técnicas de você estimular a criatividade e ter novas ideias para poder fazer. Eu não sei você, Bia, se você tem, quando você pensa no conceito geralzão de criatividade, se existem livros ou palestras ou vídeos ou coisas que você tenha lido, visto, escutado, que tenham te influenciado, que você pensa, putz, criatividade, esse livro aqui é bacana, ou esse vídeo, essa palestra, que tenha feito a diferença para você. Olha, segundo meus pais falam, uma maneira importante de você exercitar a criatividade é você não ficar bitolado numa única área, né? Então, uma coisa que eu não entendia muito bem quando era criança, adolescente, é por que eles insistiam tanto, ainda que eu tivesse uma carreira em mente,
era importante fazer esporte, tocar um instrumento musical, aprender línguas, coisa completamente distinta, mas faz parte da sua formação. Né? Então, você ter diferentes visões, exercer diferentes habilidades, aguçar a sensibilidade para determinadas coisas é o que fazem você ser criativo, mas isso é um processo que não vem de uma hora para outra, né? Uhum. Eu acredito que, infelizmente, né, isso seja mais construído a longo prazo. Mas isso é uma questão cultural, é a informação que a minha família, pelo menos, sempre passou para mim, né? Marcos, você sabe o que ajuda muito a criatividade também? Enquanto a gente está trabalhando, estudando, gravando podcast, a gente faz uma pausa aqui no escritório e... O barulhinho inconfundível da produtividade e criatividade. E eu deixo cápsula, eu deixo as coisas na primeira gaveta aqui na minha mesa. Esse móvel que eu fiz aqui, eu fiz ele sob medida. Então ele tem tipo uma gavetinha onde fica a máquina de café. Então eu puxo a gavetinha pra fora, a máquina sai. Ah, que legal. Eu faço o café, coloco ela. Se quiserem eu mostro, eu faço foto e mostro depois pra vocês, né? Boa. O meu marceneiro teve um trabalhinho pra fazer isso aqui. Porque, mas o que você quer fazer afinal? Não, não quero deixar a máquina em cima da mesa, porque tem gato andando e ele fica meio bagunçado também, mas eu gostaria que ela ficasse embaixo, assim, num lugar acopladinho, que eu possa retrair a gavetinha, puxar, tirar. Aí ele fez e ficou bem legal. Vou passar a ideia pra vocês aí. Então. Ah, que legal. Manda o link que manda a foto que eu coloco na descrição. Boa. Beleza. Já tô tomando meu café aqui e eu não fico sem. Boa. Inclusive pra gravar podcast. Essencial. Agora, você falou sobre isso de criatividade, as coisas, né, levam tempo para fazer e para chegar lá, né, nada vai ser imediato quando envolve processo criativo. Eu tô trazendo esse tema pra gente gravar hoje aqui, porque na segunda-feira, no A Fonte, num papo lá com o Felipe, teve um momento que eu lembrei de um vídeo que é do Leonard Bernstein, e ele tá explorando como o Beethoven compôs a Quinta Sinfonia dele. E aí ele tem os rascunhos que o Beethoven tinha lá, de pedaços da composição que ele acabou riscando, tirando, fez outra coisa em cima. E eu vou deixar na descrição esse vídeo. Ele é assim, para quem se interessa pelo processo criativo, precisa de inspiração, porque acha que não é criativo, assista a esse vídeo. Ele é muito bacana e ele vai mostrando assim, ele fala, Beethoven já estava surdo, estava ficando cego, ele levou 12 anos para fazer essa sinfonia, e aí ele o jeito que ela é hoje é assim, o jeito que o Beethoven fez, escreveu, lançou é assim, aí ele toca um pedaço. Ele fala, porém, esse pedaço aqui, ele tentou fazer desse... Olha o rascunho aqui da partitura, tentou fazer de um outro jeito. Tem uma hora que a partitura tá tão riscada e rabiscada e rasurada, que ele puxa uma seta e escreve lá pra baixo da partitura como é que tem que ser de verdade, assim. Então é muito engraçado a zona que ele fazia pra chegar até lá. E falou, tá vendo, são 12 anos. E ele fala sobre um conceito que eu acho muito bacana, que é sobre você se debruçar em cima de alguma coisa e garantir que, para quem estiver escutando, ou consumindo, ou lendo, seja inevitável aquela sequência que você vai dar para aquele material. Então ele fala assim, cada nota que está aqui, o Beethoven fez com que fosse inevitável que fosse essa sequência. Se fosse qualquer outra sequência, estaria errado. Então, quanto mais natural isso, no caso da música, soar para a gente perceber isso como uma coisa natural, melhor foi aplicado esse processo criativo, mais você se debruçou e poliu até chegar na versão final ali de alguma coisa. Então esse vídeo é o que eu penso muito quando o assunto é criatividade, processo criativo, o sofrimento do processo criativo, você bater a cabeça na parede que não consegue ter a ideia certa, desenvolver, ir para o caminho certo, chega, né, em vários becos sem saída. Então esse vídeo é muito bom para ver que todo mundo, até o Beethoven tinha isso, e a gente escuta a sinfonia, né, falando, 12 anos para fazer. Pensa, que projeto que a gente tem na vida que leva 12 anos para fazer? E essa era a quinta, né? E mais uma vez vale para qualquer área, né? Para um cirurgião desenvolver uma habilidade, até fazer uma sutura que deixe um mínimo de cicatriz ali, é uma coisa que leva tempo. Um cirurgião dentista, você faz um trabalho estético, cosmético, uma reabilitação ali, você, para ter aquela sensibilidade naqueles mínimos detalhes, você constrói com o tempo. Ou mesmo um desenvolvedor de software, né? Você quer fazer uma solução ali com um mínimo de código, né? Para deixar o código enxuto, mas que funcione com uma fluidez grande, também é uma sensibilidade que você desenvolve com o tempo, né? Não nasce de uma hora para outra. Eu acredito mesmo que a precisão e que a
A excelência, ela demora para ser construída. Uhum. E vem de experiência e isso, de você debruçar e fazer e durar e refazer e se distanciar. É aquilo que até você comentou agora um pouquinho. Se distancia um pouco disso, toma um café, você volta, amanhã você volta. Tudo bem que quem tem prazo não tem, talvez não tenha amanhã, mas ainda assim, muitas vezes, especialmente quando eu estava em coisas que envolviam muito trabalho conceitual e criatividade em cima de trabalho conceitual para publicidade, um distanciamento de 6 horas, volta no dia seguinte com a cabeça mais fresca, dá uma outra perspectiva, né? Isso ajuda bastante. Por mais por mais que pareça um contrassenso, você parar de fazer um negócio para fazer melhor depois, geralmente é uma das respostas certas para seguir em frente até mais rápido, né? Nossa, você falou muito bem. Às vezes, é uma coisa que eu aprendi na base da dor também, porque a gente reluta, né, em parar quando você está no meio de um projeto ali, que você tem um prazo. Mas quando o negócio não vai para frente, ou porque você está com exaustão mental, ou porque realmente não acha a solução, às vezes eu paro uns 2 dias, deixo 2 dias aquilo lá de banho-maria, parece que depois você tem novas ideias, parece que você enxerga o problema com um olhar diferente e consegue solucionar. Então você não pode ter medo de interromper e retomar depois, não, porque pode estar justamente aí que você vai encontrar a solução. Totalmente. E isso tem um livro também que eu acho que é muito bacana. Ele saiu faz uns 6 anos, eu acho. O tempo fica estranho depois da pandemia, né? Mas acho que faz uns 6 anos, ele se chama Creativity Inc., que é do Ed Catmull, que é o presidente da Pixar. E ele explora como a Pixar foi desenvolvendo aos poucos o jeito de se tornar uma das empresas mais criativas do mundo, que lá, né? Ideia. Primeiro a ideia tem que ser muito boa, muito polida, para depois você fazer toda a história em torno dela. O que esbarra nesse vídeo do Leonard Bernstein, ele falando assim, Beethoven criou parananã, parananã, tá. E agora, né? Agora você tem o tema. Como é que você desenvolve todo um movimento em torno desse tema para que ele seja conceitualmente, ele faça sentido, mas que não seja chato, né? Ele tem uma hora que ele mostra que uma das partes da composição ficava só andando em círculo. A mão direita faz uma coisa, a mão esquerda repete, a direita faz uma coisa, e você entrava num roda-moinho ali, num loop infinito que não evoluía, então era chato, né? Uma hora ele toca e ele fala assim, tá vendo? Isso aqui é horrível. Eu até dou risada. Eu tô falando que Beethoven era horrível, mas também era, né? Fazia parte de ser bom, ser horrível também, né? E esse livro do Ed Catmull, ele explora muito isso, e ele é bom tanto para quem tá em posições de liderança, né? Tá liderando equipes que precisam de criatividade, quanto também para quem faz parte da equipe que exige essa criatividade. Então ele é bom para todo mundo que trabalhe com isso. Se você acha que não trabalha com criatividade, tem uma novidade para você. Você trabalha sim com criatividade, então em todo aspecto de profissão envolve um pedaço criativo, então vale muito a pena dar mais piada nesse livro. Muito bom, ótima dica. Marcos, especialmente para você, o que funciona na hora de você quer exercer sua criatividade? É o brainstorming? É associar as palavras? É descansar? Dormir, ouvir música? Às vezes você precisa parar, descansar, ouvir. Eu faço isso. Eu vou lá, deito, ouço uma música, mas não é ouvir música fazendo outras coisas. É deitar, fechar o olho, pôr fone de ouvido, relaxar um pouquinho, tira uma sonequinha ali, uns 20 minutos, aí você retoma. Eu gosto muito de fazer isso. E você? A resposta é sim. Sim. É tudo isso, né? Todas as anteriores. Eu acho que depende muito do projeto, do tempo que você tem, né? Acho que brainstorming tem muito o seu valor se você tiver uma equipe que tem já um entrosamento bacana. Acho que isso funciona, porque acho que uma equipe que não é muito entrosada ainda, talvez você tenha a galera com cada um isolado e depois você juntar. Existem técnicas, por exemplo, de painéis conceituais que eu acho legal, que não é só o mood board, mas existe um mood board que o pessoal usa muito em publicidade, né? Quando vai apresentar uma ideia para o cliente, você monta um painel com diversos acessórios criativos e visuais e conceituais para entender para onde você quer mirar com a sua campanha, por exemplo. É bacana, mas para apresentar ideias, né? Cada um fazer o seu painel e mostrar e trocar essas ideias, acho que isso funciona bem para equipes que não estão ainda tão entrosadas. Uma coisa que eu acho bacana, que eu vi uma vez o Aaron Sorkin fazendo, era um brainstorming ao contrário. Assim, gente, aqui só ideias ruins. Vamos lá. O Aaron Sorkin, ele fez... Ele é um cara muito famoso por fazer roteiros que são cirurgicamente precisos, e tem um ator que fazia The West Wing, quando ele escrevia The West Wing, e aí tinha no roteiro a palavra The, escrita 2 vezes. Não sei o que lá, The White House. Aí falou assim, tá, corta uma. Ele falou assim, tá, qual The eu corto? Porque o cara é tão preciso
que era bom deixar claro qual que era o Dan que era pra cortar. Então, e ele fez, eu acho que foi um esses masterclass, e ele fala, gente, então vamos lá. Vamos fingir aqui que eu vou fazer uma temporada nova de The West Wing. Quero só ideias ruins de temas, episódios, roteiros, porque a partir disso, né, você sabendo o que é ruim, fica mais fácil de separar e depois você vê o que pode ser bom, né? Então você faz por esse brainstorm ao contrário. Eu acho uma ideia bem bacana. No meu processo criativo isolado, quando eu sozinho preciso fazer uma coisa, eu gosto muito da ideia de associação de palavras e de temas. Eu, no começo de alguma coisa conceitual, eu não gosto de ir muito atrás de referência, coisa assim, porque já te direciona para um lado, né? Mesmo que você fale assim, vou ver, sei lá, 5 ou 6 referências de alguma coisa que eu tenho que criar, você vai criar alguma coisa parecida com as referências, não tem como fugir disso, né? Então eu fujo um pouco disso no começo aí do conceito criativo, então a associação de palavras e de ideias, rabiscar mesmo, uma coisa leva a outra, o que aí, por exemplo, pode entrar, acho que entraria um mind mapping, né? Funciona bem pra mim. Verdade. Uma coisa que eu já fiz, ainda às vezes eu faço, todo mundo faz lista de tarefas, né? Uma to-do list. Eu já fiz uma not to-do list. Parece piada, gente, mas é sério. Às vezes você compra uma determinada marca que você se deu mal, aí você compra de novo. Sabe por que eu fiz isso? Não posso mais fazer isso. Um certo alimento que você adora, uma comida que você gosta muito, mas que te faz mal depois. Eu falo, meu Deus, mas eu sou muito teimoso, eu continuo comendo essa porcaria aqui. Coloca lá, não comer mais, sei lá, amendoim japonês, sei lá, qualquer coisa assim. E eu fiz a minha, inclusive eu coloquei dentro do meu armário aqui. Uma época eu tava... O problema do overthinking, sabe? Eu tava sofrendo muito por causa disso, sofrer por antecipação. Uma época eu tomava um determinado remédio que era para derrubar minha imunidade na força, porque nenhum outro tava funcionando. Então eu tomava uma vez por semana só. Aí eu ficava metade da semana, 3 dias vomitando. E os outros 3 dias que eu melhorava, eu ficava pensando que dali a 3 dias eu ia ter que tomar de novo. E já sofria por antecipação. Então coloquei na minha nota do list. Pare, stop overthinking, pare de sofrer por antecipação. Larga a mão de ser trouxa. Isso também já fiz para certas marcas, assim, de coisas que eu comprava. Por que você comprou de novo? Eu ficava pensando, nossa, eu já sabia que eu ia me dar mal, e por que eu comprei essa marca de novo, né? Então coloca lá na sua nota to-do list. Não compre mais tal coisa. Então, parece loucura isso, mas eu gosto desse conceito de not to-do list. To don't, né? Essa de preocupação é terrível, né? Quanto mais preocupado você tá com uma coisa, mais você vai ficar... também não interrompe esse ciclo. Tem uma frase que eu acho ótima, eu acho que ela é atribuída ao Mark Twain, mas nunca dá pra saber, né? Essas frases, é repetido quem falou até virar verdade, mas se ele falou mesmo ou não. Mas a frase dele é assim, eu sou um homem velho que... minha vida, eu tive muitos problemas. Muitos deles não aconteceram, né? Que tá sempre na cuca ali, a preocupação, e você ficar sempre se preocupando com coisas que podem não acontecer, muitas vezes não vão acontecer. Mas assim, tira um tempo danado e, especialmente se você tem um prazo, né? Fala, não vou conseguir criar pronto, né? Danou-se, né? É verdade. E uma coisa que eu lembrei agora também de um vídeo que eu vi o Johnny Ive falando uma vez, que era uma menininha que precisava de uma ajuda para criar lá os conceitos para a escola. Era um concurso de criar o design mais bacana de uma lunchbox nova. E ele falou, olha a armadilha. Se a gente fala lunchbox, a gente pensa já numa coisa quadrada. A gente pensa em caixa. E isso limita as ideias que você vai ter, né? Porque vai muito eu queria puxar isso por causa da referência que eu falei, né? Que se você, no começo do processo criativo, não olhar para referências, eu garanto que a ideia final vai ser melhor, mesmo que depois você olhe referências para medir a temperatura ali do que as outras pessoas fazem. Mas cuidado até com a forma como você passa essa ideia, né? Para quem desenvolve briefing, por exemplo, uma dica enorme, né? Se preocupar muito com as palavras que você diz em forma de time criativo, porque isso vai ter uma influência 100% direta ali no resultado. Ele falou, lunchbox, pronto, você vai fazer uma caixa, não pense em lunchbox, pense no que você precisa. Você precisa de um acessório, um container que vai levar a comida de lá para cá, manter uma temperatura, que tenha proteção, e a partir disso você cria o produto. Né? Eu falei, poxa, tá aí, 100% verdade. Né? Eu não tinha pensado nessa ideia o nome, né, do que você quer criar, como ele pode te encapsular, né? Deixar você com a cabeça quadrada, literalmente, já que tá falando de box, né? É interessante isso. Tem que pensar
fora da caixa, né? Pois é, né? A caixa não existe, como diria Matrix, né? Exatamente. Muito bem, e coisas do tipo esses painéis esses painéis brancos de anotação, coisa assim pra reunião, o tipo de coisa que faz sentido pra você ou eu não? tenho um quadro branco que eu uso pouco. Na verdade, eu coloco o que eu coloquei no meu atualmente, a quantidade de vitamina D que eu tenho que tomar durante a semana pra não esquecer. Tem alguns protocolos de medicamento, algumas coisas que eu tenho que fazer. Eu coloco o cronograma também, mas o cronograma muda de tempo em tempo, né? Então eu tô sempre apagando, então é bom que fique visível ali, né? Uhum. Eu já tive um flip chart, não tenho mais. É uma coisa interessante, se você não quer pôr um quadro branco na sua parede, às vezes não tem espaço, sei lá. Uhum. Um flip chart também pode ser legal, até por ser móvel, né? Você leva para uma sala, para um ambiente, leva para uma sala de reunião, leva para o seu escritório, né? Então é uma coisa que te dá mais mobilidade. Às vezes um negócio ali escancarado na sua frente, o tempo todo na sua cara, pode ser mais interessante do que um aplicativo de celular, né? Então, sim, dependendo do que você vai usar. É achar a sutil diferença entre você ter uma coisa ali na sua cara pra não te deixar esquecer e você impedir que isso vire paisagem e você esqueça, justamente porque tá na sua cara o tempo inteiro, você passa a ignorar, né? A minha not to do list, como eu falei, eu fixei do lado de dentro da porta do armário. Pronto. Eu abro o armário e todo dia eu lembro, opa, não vou fazer merda hoje. Bronca surpresa. Muito bem, agora para encerrar aqui o episódio de hoje, eu quero trazer uma pergunta que foi enviada para o Bruno Henrique, o momento Área de Trabalho Responde aqui do finalzinho do episódio, mas antes disso eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que mais uma vez está patrocinando o Área de Trabalho. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens para quem assina o plano, que no caso aqui dos ouvintes do Área de Trabalho, o plano anual com desconto, que são as seguintes: você navega na internet do jeito mais seguro e você pode acessar como se estivesse a partir de um outro país do mundo, o que te destrava alguns conteúdos, dependendo da plataforma. Privacidade é aquela coisa, se você está viajando, né, tá sem internet, andando no computador, você precisa conectar no Wi-Fi do hotel, do shopping, alguma coisa assim, do aeroporto, né, ou restaurante quando está viajando, não é muito difícil, não é impossível alguém se enfiar no meio da conexão e isso coloca em risco os seus dados, porque ela não vai estar criptografada, mas com o ExpressVPN você resolve isso, porque ao se conectar com a VPN dela, você criptografa os seus dados. Então, mesmo que se a conexão, se o servidor lá, a internet não for criptografada, os seus dados serão criptografados. Então, mesmo que alguém se enfie no meio da conexão, os seus dados são um pacotinho fechado, impenetrável, que a pessoa não vai conseguir ver, explorar, vender, seja lá o que ela quer fazer com esses dados. A parte também de você poder navegar em outras internets é para quem navega muito no YouTube, já se deparou certeza com isso. Quem fez o upload desse vídeo não deixou disponível na sua região. Netflix também, dependendo do país, tem coisa que nem aparece no catálogo. Então, com o ExpressVPN, você pode rotear, falar que a sua conexão está vindo da Holanda, do Japão, Estados Unidos, sei lá, são mais de 100 países que eles oferecem esse tipo de suporte e pronto, você consegue acessar esses conteúdos que estão geolimitados, por exemplo, para o Brasil, ou vice-versa, está lá fora, que é uma coisa que está aqui no Brasil, você liga, fala que está vindo do Brasil e pronto, você acessa esse conteúdo. Uma coisa bem bacana também da ExpressVPN é que eles garantem, eles investem muito, na verdade, em uma velocidade bacana, estável, então você não vai ter perda na velocidade, não vai ser penalizado por estar usando uma VPN. Então, para acessar uma VPN rápida, segura e que vai te abrir possibilidades também para navegar a web afora, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/adtrabalho. Por esse link você testa a ExpressVPN por 30 dias, aí se você quiser assinar o plano anual, você ganha 3 meses de acesso também sem colocar a mão no bolso, então expressvpn.com/adtrabalho, você assina hoje e só paga no ano que vem para navegar do jeito mais seguro e também do jeito mais bacana web afora. Muito obrigado ao ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. E aqui no comecinho do podcast a gente falou do Consent-O-Matic, né? É bom lembrar que é uma solução muito bacana, mas é limitada, tá mais presa ali aos cookies, aos sites que você entra, mas nada se compara à solução que um serviço de VPN vai trazer para você, proteção do seu dispositivo inteiro, todo o tráfego que passa por ele. Então, se você realmente não quer ninguém bisbilhotando o que você faz, não só no navegador, mas também dentro de aplicativos, de redes sociais, não receber aqueles anúncios altamente ofensivos que às vezes aparecem para você, né? Então, uma solução aí como a ExpressVPN é perfeita para isso. Então,
você que é nosso ouvinte, garanta aí a nossa promoção, a assinatura, e a gente aposta mesmo na ExpressVPN. A gente só anuncia aqui serviços que a gente acredita, né, Marcos? Muito bem, exatamente. Agora, Bia, vamos lá. A área de trabalho responde. O Bruno Henrique falou o seguinte, que está percebendo que está conseguindo, por conta aqui do podcast, fazer muito mais coisas no dia a dia, se organizando melhor na agenda do telefone e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele sente que está negligenciando algumas outras partes da vida, tipo sair com os amigos, ir no barzinho, ver alguma série, coisa assim, e está se sentindo culpado quando vai fazer alguma coisa desse tipo, ao invés de estar estudando. Então, ele está produtivo, não sobra tempo pro hobby, pra diversão, e quando ele tira um tempo para isso, está se sentindo culpado por não estar sendo produtivo. Ele quer saber como que a gente lida com isso. Então, Bia, você tem algum momento que você olha e pensa, talvez estou exagerando aqui meu tempo, precisava fazer outra coisa. Como é que é isso? Como é que é esse equilíbrio para você? O Bruno mandou essa mensagem para mim no meu Telegram. Aliás, meu Telegram, @BiaCunze, pode mandar a mensagem que você quiser a qualquer momento que eu vou responder. E ele me colocou para pensar mesmo, porque eu estou negligenciando também muitas coisas da minha vida e é de propósito. Porque eu fiquei muito tempo doente, me senti improdutiva, eu realmente estava improdutiva, e você tem que correr atrás depois, né? Infelizmente os boletos não se pagam sozinhos. Então, e eu tô num dilema atual, assim, que eu abri mão de muitas coisas nesse momento, mas eu coloquei na minha cabeça que é uma coisa temporária e que logo tudo vai entrar nos eixos, né? No seu caso, eu acho que eu não sou a melhor conselheira para isso, já que eu tô fazendo tudo o contrário. Mas uma maneira de você ter mais liberdade também para fazer esse tipo de coisa, por incrível que pareça, é fechar uma rotina mais organizada. Né? Faça bloqueios de tempo na sua agenda. Tem gente que fala, nossa, mas você tem hora para isso, hora para aquilo. É a melhor maneira de você ter liberdade de fazer as coisas que gosta sem se sentir culpa. Né? Planeja o dia da semana que você vai, não, esse dia nessa semana eu vou fazer tal coisa, eu vou em tal lugar, eu vou encontrar tais pessoas. Coloca lá e coloque também como recompensa por você ter atingido as suas metas. Né? Não fique se sentindo culpado só porque você não está sendo produtivo. Então, o que eu faria é colocar o lazer como recompensa para suas metas da semana. E não coloque metas irrealistas, não, tá? Não fique se sobrecarregando. Selecione ali as 3 coisas mais importantes dessa semana, cumpra, e aí pode relaxar sem medo de ser feliz. Uhum. Eu acho que tem muito também do momento, né? Se ele está num momento em que mesmo a cabeça está mais ocupada com as coisas profissionais, está se sentindo mais produtivo, coloca energia nisso e vai embora, né? Não é permanente, não vai ser assim hoje, por mais 30 anos, você só trabalhando e não vendo uma série, um filme, indo no barzinho, vendo os amigos. Então, eu acho que tem momentos mesmo que a gente está mais produtivo profissionalmente, tem mais momentos que a gente está mais produtivo socialmente, e tem até disponibilidade física e psicológica, mental, emocional para ir, né? Não tem nada pior do que você estar de mau humor e sair como de gente bem-humorada, né? Porque aí é terrível, né? Você não tá na mesma onda cerebral ali da galera e não vai encaixar, não tem jeito, né? Você tá perdendo o seu tempo verdade. E geralmente comigo eu penso, puxa, eu tenho isso pra fazer, agora eu tô aqui não fazendo nada disso, fazendo o que eu achei que eu devia estar fazendo agora, que é essa atividade aqui, mas também não queria estar aqui, né? Então, você atrasa os dois lados, o profissional e o pessoal. Então... Acho que isso também é uma consequência da instagramização da vida, né? Você vê todo mundo se divertindo, todo mundo feliz lá, e putz, o que eu tô fazendo aqui, né? Uhum. Às vezes você não tá infeliz, mas você entra numa rede social, é empurrado a acreditar que todo mundo tá se divertindo e só você não, e você acaba ficando em conflito, né? Uhum. Como eu falei, eu no momento estou negligenciando muitas coisas da minha vida, mas é porque eu estou pensando em alguma coisa para daqui a um tempo, né? Eu tenho um objetivo muito certo. Uhum. Para várias coisas, você vai estudar para um concurso, para um vestibular, alguma coisa que exige uma certa dose de renúncia, né? De algumas coisas. Às vezes é necessário isso na vida. O importante é que você faça essas renúncias com alegria, sabendo que a recompensa vai vir depois. Sim. Né? Outra é você fazer com ódio, se detestando, ali, meu Deus, lá vou eu ter que fazer aquilo de novo. Aí o problema é outro, tá? Uhum. E tem isso de... Trabalho todo mundo precisa ter, né? É o mal necessário porque a gente gosta de fazer coisas tipo comer, então é bom. Então, uma coisa é você estar infeliz com o seu trabalho, por exemplo, é o que lá na parte de publicidade, eu sabia que não era isso que eu queria fazer, eu fui atrás de outra coisa para fazer, e está dando certo graças a vocês, ouvintes. Muito obrigado por estarem aqui e permitir que eu faça isso. Mas outra coisa é você
gosta do seu trabalho, você gosta do que faz e às vezes falta uma motivação, né? Você não quer mudar de profissão, mas putz, tá meio desiludido. E aí, como é que você, no seu caso, por exemplo, se isso já chegou a acontecer, eu imagino que se trabalha tempo suficiente, você vai se sentir desmotivado, eu acho, né? Então, encontrar motivação dentro do que ainda você gosta de fazer é um equilíbrio, eu acho, é um desafio um pouco maior, né? No seu caso, se você se deparou com isso já, como é que foi pra você? No meu caso, estudar e trabalhar em várias frentes, inclusive, nossa, é uma coisa que me deixa exausta, né? Tem semanas que eu tava dormindo 4, 5 horas por noite, mas eu cuidava para não fazer isso por muito tempo, né? Só que no momento que eu terminava as minhas obrigações, os meus deveres, e eu podia estudar aquilo que eu gosto, aquilo que me traz satisfação, eu ficava muito feliz. Falei, não, tá, eu vou dormir hoje às 2 horas da manhã, mas eu vou dominar esse assunto aqui. Eu dormia realmente realizada, ficava muito feliz mesmo. Então, Marcos, você tem toda a razão. Às vezes você se dedica muito a uma determinada coisa, mas você se sente recompensado, você se sente feliz por estar fazendo aquilo, né? Cuide só da sua saúde, se alimente bem, não sobrecarregue o corpo, mas não ache que você é obrigado a fazer tudo aquilo que o pessoal no Instagram tá fazendo como que eles interpretam por diversão, né? Estudar para mim é uma diversão. Esse é o meu ponto de vista. Cada um é cada um. Né? E eu acho que no caso específico desse do Bruno Henrique, né, ele tá fazendo um contraponto entre tudo que ele faz para ser produtivo e atividades com os amigos. Tudo bem, ver série não é exatamente uma coisa social, mas ainda assim, não fazer isso traz a culpa, e aí fazer isso traz a culpa por não ser produtivo. Não dá para ser produtivo 100% do tempo na vida. Não, né? Isso é ilusão. E essas coisas todas de insatisfação, tanto a profissional quanto de equilíbrio e coisa assim, é sempre lembrar que não é uma situação permanente. Então daqui a 6 meses vai ser um outro contexto, você vai ou achou um equilíbrio melhor, ou você achou uma forma de lidar com essa sensação e percebeu que não era tão grande, tão grave assim. Então lembrar que essas coisas não são permanentes sempre ajuda também a se cobrar menos, né, nessas horas, né? Porque às vezes a solução é só continuar fazendo o que você está fazendo porque você está mandando bem, está tudo certo, está indo bem, né? Às vezes é uma cobrança mais de poxa, nessa altura da vida eu queria estar 6 casas para frente no jogo da vida e não tô, falo, poxa, mas por quê? É porque você tinha expectativa disso quando você tinha 20 anos a menos, é o que você vê no Instagram que a galera projeta que tá, que às vezes não tá também, a pessoa tem a mesma frustração que você, mas no Instagram finge que não. Então, colocar isso tudo. E a gente fala aqui sobre ser produtivo, mas a gente também tem dias péssimos de produtividade. Falar, acordo, vou dormir falando, hoje eu não rendi nada, que vergonha. Exato. Mas esses dias são necessários também, tanto quanto os de produtividade absoluta, né? E eu aprendi let it go, né? Naqueles dias que parece que a coisa não vai, que eu não tô produtiva, eu chuto o pau da barraca, porque não adianta eu tentar me forçar se as coisas não estão saindo. Eu prefiro descansar, faz uma caminhada, vai se exercitar, tomar um sol, faça alguma outra coisa, se o tempo e a sua rotina te permitem fazer isso, né? E depois você retoma. Então, só para dar uma resposta pro Bruno, aí coloque também na sua agenda isso que você sente que está negligenciando, né? Então, beleza, sexta-feira eu vou lá assistir Os Anéis do Poder, tô louco para assistir essa série e tal. Beleza, coloque lá, não tá tendo tempo? Não, 2 vezes por semana eu vou assistir. Não tô vendo meus amigos, tal. Ó, de 15 em 15 dias, então, vou combinar com eles aqui, vou encontrar os meus amigos. Enfim, se obrigue a fazer para você se sentir menos culpado, então, tá? Excelente ideia, porque se tiver na agenda, você está sendo produtivo ao ter lazer e ao relaxar, né? Tá na agenda, é obrigação, tem que fazer. Exato. Boa dica. Exato. É que nem eu falei uns episódios atrás sobre academia. Eu tava com problemas, né, com relação a ir na academia, e a solução, o que é? Fazer aulas, né? Aí você tá indo na agenda, o horário lá, não, agora eu sou obrigada, eu vou fazer uma aula de dança, de alguma coisa assim, ao invés de ter uma brecha na agenda, agora eu vou malhar. Não, né? Você acaba deixando de lado, porque sempre aparece uma urgência, alguma coisa que você acha que é mais importante e que vai fazer você se sentir culpado caso você não faça. Sim. Então, faça uma atividade agendada, assim, que você vai enxergar aquilo como compromisso e não vai pular. Muito bem. Se você tiver uma pergunta para fazer pra gente, quer que a gente responda aqui ao final dos próximos episódios, manda ou direto pra Bia lá no Telegram, ou manda pra gente também na conta do podcast lá no Twitter, que é o AD Trabalho. E se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/13.
Muito obrigado a ExpressVPN e também a AlphaCode pelo patrocínio mais uma vez do podcast. A você que está escutando, especialmente as pessoas mais bacanas que escutam o podcast, depois quando termina o episódio, deixam reviews, avaliações, recomendam para os amigos, vai no Twitter, no Instagram, onde quer que seja, e deixa mais gente descobrir o podcast e talvez, com sorte, ficarem mais produtivas ou aprenderem que tudo bem não ser tão produtivo todos os dias também funciona. E obrigado, Bia, claro, mais uma vez, por ajudar a gente a encontrar esse jeito de viver a vida de uma forma mais criativa e produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pela oportunidade de participar desse projeto maravilhoso, os nossos patrocinadores que viabilizam isso e principalmente os nossos ouvintes, já que sem vocês isso aqui não poderia sequer acontecer. E se você quiser conversar comigo, como eu já falei, o Telegram é @BiaCunz, eu respondo todo mundo, ou então no Twitter, @GarotaSemFio, que lá eu tô sempre postando, retweetando, mostrando pra galera as minhas dicas aí e passando pra frente as dicas que vocês nos passam também, ok? Muito bem, eu no Twitter sou MVC Mendes, apresento aqui na Gigahertz toda segunda-feira o A Fonte com Felipe Espósito e toda sexta-feira o Área de Transferência com Guilherme Rambo, Gustavo Farei também com o Bruno Casemiro e apresento todas as tardes o Bolha Dev com a Alura, que é um podcast diário de tecnologia, inovação e desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez por estarem por aqui e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até a próxima!